Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula nossa então de economia, planejamento e projetos agropecuários. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar de indicadores de viabilidade econômica e financeira. Vamos introduzir então essa informação de indicadores de viabilidade econômica e financeira. Na nossa próxima aula eu vou tratar isso de forma mais numérica. Hoje a gente vai falar de forma um pouco mais teórica, mas a gente precisa então alicerçar, né, esse conhecimento para a gente poder subir esse prédio aqui sem risco de ruir as nossas estruturas. Então nós vamos, entender aqui como se desdobram esses indicadores de viabilidade. Bom, então a gente resumindo, a nossa situação atual, a gente verificou dentro da parte de projetos quais são as etapas para o estudo da viabilidade econômica e financeira. Primeiro eu quero fazer uma pausazinha aqui e explicar alguma coisa. A diferença, então, entre a viabilidade econômica e a diferença entre a viabilidade financeira. Tá? Sendo que a viabilidade financeira é aquela que simplesmente me garante resultado positivo na atividade. Então você foi lá, trabalhou, todo o seu processo de produção e no final aquilo te sobrou R$1. Essa atividade ela é viável? Financeiramente, sim. Ela foi viável financeiramente, porque ela gerou um resultado excedente aos seus custos. Mas e economicamente, essa atividade foi viável? Aí nós temos que fazer algumas análises. Já vou adiantando que pode ser que não, né? Uma atividade que gerou R$1 de resultado, economicamente, quando comparado com qualquer outra atividade ou qualquer aplicação de rendimento financeiro de baixo risco, nós podemos chegar aqui à conclusão que essa atividade não teve viabilidade econômica. Pois bem, então vamos continuar tratando disso. Para se fazer, então, um estudo de viabilidade econômica e financeira, inicialmente se faz a numeração, tanto quantitativa quanto monetária, de todos os recursos monetários, todos os recursos físicos que são necessários para se realizar esse investimento proposto. Uma segunda etapa, você passa a projetar os seus custos fixos e os seus custos variáveis, conhecendo então aqui o seu custo operacional. Depois, nós iremos projetar as vendas para vários ciclos produtivos. Na atividade do agronegócio, se estabelece usar pelo menos 3 ciclos produtivos, de projeção das suas receitas. Como que eu faço isso, professor? Você consegue baseado nos números de mercado futuro, de quanto está sendo negociado a commodity aí a longo prazo. Depois disso, você passa a projetar o seu fluxo de caixa por vários períodos. O que é isso? É simplesmente fazer o item 3 menos o item 2. A gente está fazendo aqui a projeção de fluxo de caixa, se o resultado foi positivo ou foi negativo. E a partir daí, nós iniciaremos a análise da viabilidade através dos nossos indicadores de resultado. Então, a relação de análise de indicadores de viabilidade econômica e financeira se parte da seguinte premissa: nós precisamos tomar decisões. E essas decisões elas se baseiam simplesmente em realizar o investimento, muitas das vezes em uma atividade monetária, um rendimento financeiro de baixo risco. Vamos a um exemplo análogo aqui. A minha decisão é pegar o meu dinheiro e investir numa atividade financeira para viver de renda. Seria imobilizar o meu capital comprando, por exemplo, um imóvel. Ou seria alugar, tomar de terceiros, por meio de contratos, por exemplo, de aluguel, o uso desse imóvel, deixando parte do meu dinheiro investido e usando a renda para, em vez de capitalizar, imobilizar isso no imóvel, eu alugar isso de outra pessoa. São decisões que você pode fazer com o seu dinheiro.
Então, por isso, nós precisamos tomar decisões financeiras e precisamos tomar decisões econômicas para saber se aonde eu estou investindo o meu dinheiro, eu estou tendo o máximo de retorno, baseado na minha personalidade, né? Na minha pessoa enquanto investidor. Se eu sou mais conservador ou se eu sou um cara mais ousado. Então, moçada, a gente fica tentando buscar a relação da tal da fórmula do lucro, né? A gente estuda aí, né, os cursos de gestão, você faz MBA, você faz seus cálculos, buscando a bendita fórmula do lucro. E que muitas das vezes a resposta dela não é tão complicada assim, não é tão complexa, né? Porque você simplesmente tira suas receitas menos os gastos, ela vai te dar aqui um resultado operacional, que ele seja positivo ou negativo. Mas nós sempre queremos o resultado positivo, que é o tal do lucro. Então a gente precisa entender, né, a partir das nossas informações, conforme a nossa aula anterior, e a partir dos números que a nossa empresa possui, né, nossa empresa rural ela nos apresenta, para a gente tentar a máxima operacionalidade possível, né, tentando ter o melhor retorno financeiro. Aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês um modelo gráfico de fluxo de caixa. Tá? O que é o fluxo de caixa? Vamos lembrar, é o resultado, então, entre a subtração, né, entre as receitas e os nossos gastos, né, os nossos custos fixos, mais os variáveis. Importante uma convenção aqui, pessoal, que tudo que está aqui na parte de cima é considerado positivo e tudo que está na parte de baixo é considerado negativo, tá? Ou prejuízo ou ainda investimento, como eu vou tratar daqui a pouco. Então a gente tem aqui na parte de cima, né, todo o nosso fluxo de caixa, né, constante, né, de R$1.000, por exemplo, por períodos. Nós temos um fluxo de caixa aqui de 10 períodos, né, com entradas de caixa aqui de R$1.000, né, positivas a cada período a partir do segundo período. Nós temos aqui no período 0, né, na data de hoje, por exemplo, um fluxo de caixa negativo aqui de R$2.000, e no período 1, talvez um ano depois, a gente teve um fluxo de caixa aqui negativo de R$3.000, e a partir do segundo ano essa empresa passou a ter um resultado positivo de caixa. Vamos explicar isso aqui. Setinha para baixo é considerado prejuízo, tá? É dinheiro que sai do caixa. Mas também pode ser considerado investimento. Por quê? O investimento ele é feito mediante uma retirada de recursos para poder investir em uma atividade nova ou que já está sendo executada. Sendo que esse recurso financeiro precisa se fazer uma provisão de retorno desse recurso para o caixa de onde ele foi retirado. Vamos partir do princípio mais lógico. Se eu pego o dinheiro do banco, eu preciso devolver para o banco esse recurso financeiro adicionado ao valor de juros, né, sobre esse capital que foi tomado emprestado. Então eu vou ter parcelas, né, que eu vou capitalizar o banco, mais juros, por esse recurso financeiro que eu me apoderei dele. Bom, esse é o mais lógico. Precisamos devolver dinheiro para o banco? Claro. E se eu tiro dinheiro dos meus fundos pessoais? Quando eu tenho os meus recursos próprios, eu posso investir na minha empresa também? Claro que sim, mediante uma análise de viabilidade, né? Muitas vezes econômica e também financeira, claro que ninguém quer investir na empresa para tomar prejuízo. E como que eu vou recuperar esse investimento que foi feito na minha empresa? Peraí, eu preciso recuperar o dinheiro que eu coloquei próprio dentro da minha empresa? Claro! Você está a fim de perder o seu patrimônio pessoal e investir tudo isso na sua empresa sem retorno financeiro nenhum? Então é importante que você estabeleça um retorno que essa empresa, que a sua empresa, né, vai te dar, né, mediante esse investimento que você está sendo feito. E você vai determinar qual a taxa de juros que a sua empresa vai pagar para você mesmo. Né? Não precisa ter uma taxa de juros exorbitante como os bancos, mas nós podemos estabelecer pelo menos valores de remuneração da inflação.
Considerar os efeitos inflacionários para não perder dinheiro mediante simplesmente a inflação. Né? Muitos empresários não consideram isso. Aí o cara pega o patrimônio dele, vende o carro, investe na empresa. E aí a empresa consome aquele recurso, ele fica sem o dinheiro da empresa e fica sem o carro também. Por quê? Porque ele não fez análise, ele não fez um planejamento. Ele não considerou os indicadores de viabilidade. Então aí nós temos, no caso aqui, problemas, né, de gestão, né, que precisam ser considerados. No caso, por isso, nós colocamos os investimentos sempre negativos. Né? Investimento é alguém que investiu e espera recuperar esse dinheiro. Ah, professor, mas quem fez do investimento foi a própria empresa, tirou dinheiro do caixa. Tudo bem, você descapitaliza o seu caixa, realizando um investimento que vai ser colocado numa outra conta contábil da sua empresa, e você não espera uma remuneração de capital para recuperar esse caixa, né, pelo menos a médio prazo. Então são coisas para vocês pensarem aqui, né, para tomarem decisão quando estiverem fazendo, né, os investimentos dentro das propriedades rurais, das empresas da agroindústrias que vocês, né, trabalham ou que vocês são sócios ou proprietários. Bom, o que é fluxo de caixa então? Fluxo de caixa, então, é a relação entre as entradas e as saídas dos recursos financeiros da empresa, que ficou bem claro ali, né, no nosso último exemplo gráfico. O fluxo de caixa ele pode apresentar para a empresa possíveis resultados, né, possíveis situações, sendo que quando o fluxo de caixa ele salda todas as despesas e os investimentos que a empresa fez, ou seja, esse recurso está voltando, né, para o banco, está voltando para o empresário, está voltando para o caixa da empresa, nós temos um fluxo de caixa considerado saudável. Nós temos uma outra situação onde o fluxo de caixa ele salda as despesas, mas ele salda parte dos investimentos. Talvez ele salda somente o banco, por exemplo, mas ele não salda os recursos financeiros do caixa da empresa. Essa empresa possui um fluxo de caixa com uma tendência muito grande ao endividamento, porque ela não consegue se reinvestir. Então, a longo prazo, essa empresa vai sucatear os seus imobilizados, os seus equipamentos, as suas máquinas, né? Ela não vai ter condição de reinvestir isso em atualização, por exemplo, em treinamento com funcionários, né? E pode ser que ela não consiga nem saldar o banco, né? Porque ela só está saldando as suas despesas, ela não salda os seus investimentos. Então existe uma empresa que a longo prazo possui uma tendência grande ao endividamento, que é uma realidade de muitas propriedades rurais no Brasil, tá, gente? Nós temos também a condição de fluxo de caixa que ele não salda as despesas e nem investimento, não salda nada. A situação dessa empresa é um potencial, ou provavelmente encerrar suas atividades, ou ela tem a necessidade de um subsídio, né? Ela conseguir um recurso financeiro para capital de giro, por exemplo, ou ela conseguir um recurso financeiro de um novo sócio, de um investidor que injeta dinheiro nessa empresa aí e permite ela ter a perpetuação aí das suas atividades. O diagnóstico, né, que se faz do fluxo de caixa, ele permite somente a nós, né, projetistas, a nós gestores, identificarmos se a empresa está indo bem ou está indo mal, né, de forma financeira e econômica. O fluxo de caixa não permite a gente fazer um diagnóstico completo da empresa, tá? Então, às vezes, quando a gente faz uma análise de fluxo de caixa da empresa e ela está saudável, isso não quer dizer que, tecnicamente, a produção dela lá, ela está usando os melhores recursos ou utilizando as melhores estratégias, as mais atualizadas, tá? Então, a gente está falando aí de questão monetária, ok? Do fluxo de caixa. Então, para a gente classificar e identificar potenciais, né, diferenças, deficiências aí dentro do fluxo de caixa, há necessidade, então, de se utilizar outros critérios de análise, como nós vamos tratar nas nossas próximas aulas.
Vamos conceituar então, que eu já falei lá no nosso primeiro slide, o que eram custos operacionais, mas para a gente deixar isso formalizado, custos operacionais é a soma de todos os custos variáveis mais os custos fixos. Os custos operacionais, eles são todos os recursos que são demandados pela atividade produtiva. Para se manter a linha de produção, eu utilizo então dos recursos dos custos operacionais. Então, custo operacional, ele pode ser observado, né? Ele pode ser apurado mediante a soma dos custos fixos mais dos custos variáveis. Outro custo importante para a gente destacar no nosso encontro de hoje, que muita gente desconsidera e ignora, é o chamado custo oportunidade. O custo oportunidade é o retorno que o seu dinheiro, que o seu capital imobilizado estaria gerando se ele tivesse sido aplicado em outras opções de investimento. Ele quer dizer, pessoal, o quanto que o capital que você investiu está deixando de render por não ter sido aplicado em talvez uma situação, uma atividade de melhor oportunidade. Vamos considerar investimentos de cunho regional. Vamos traduzir isso para um exemplo, né? Você pegou o seu dinheiro e investiu lá na sua atividade. Mas será que o retorno que a sua atividade está dando, considerando o custo de oportunidade, ele é semelhante, vamos trabalhar em investimento regional, ao valor que você receberia se tivesse arrendado essa área para cana-de-açúcar? Então, isso é o custo-oportunidade. Existem opções de mercado mais favoráveis do que a atividade que eu estou trabalhando. Isso quer dizer que a nossa atividade ela pode ter uma viabilidade financeira, ela pode estar dando muito lucro, ela pode estar deixando o empresário rural super feliz, mas é importante que ele considere que existem custos de oportunidade, muitas das vezes, que são melhores, mas que ele não domina, e ele não vai se meter com isso, ele nem vai comparar a sua atividade com esses custos de oportunidades que ele, pouco se aventuraria dentro disso. Se fosse assim, todo mundo investiria dinheiro na bolsa, porque tem retorno financeiro maior, corre mais risco, mas nós não vamos arriscar o nosso aí na reta investindo em atividades de alta volatilidade. Para se considerar o custo-oportunidade, então, é importante que você considere uma taxa de remuneração de capital mínima. Olha, eu quero entrar nessa atividade se ela estiver me rendendo pelo menos 15% ao ano. Opa, vamos comparar agora no mercado. O que está dando 15% ao ano? Que atividade está dando 15% ao ano? Aí, para a gente poder tomar as nossas decisões. Bom, dentro do custo-oportunidade, é importante nós destacarmos também que ele é, então, resumidamente, a rentabilidade mínima que você, enquanto empresário rural, enquanto projetista, exige pelo investimento que está sendo feito. Essa rentabilidade, ela representa o quanto que o empresário rural ele receberia se tivesse investindo seus recursos financeiros em atividades de baixo risco, por exemplo. Então vamos pensar, o pior investimento que o Brasil tem hoje é a caderneta de poupança. E se você apurar o resultado operacional da sua empresa e de forma econômica o seu resultado é inferior se você tivesse aplicado todo esse recurso na poupança, meu amigo, sua empresa tem problemas gerenciais, financeiros muito grandes. Porque se você não está recuperando pelo menos o que a poupança te daria, tem algo muito preocupante dentro da sua atividade. Então vamos pensar, considerar a caderneta de poupança como custo-oportunidade é inteligente? Com certeza não, Mas é um parâmetro mínimo. Porque se o negócio não estiver dando muito mais do que a poupança, se estiver dando igual ou muito próximo a ela, será que vale a pena correr risco? Então, são análises para vocês pensarem e considerarem enquanto projetistas.
E o investimento, pessoal, ele será atrativo quando ele gerar uma perspectiva de rentabilidade maior do que o custo-oportunidade que você determinou. Né? Então, eu determinei o meu custo-oportunidade de 20% ao ano, né? Que uma atividade X está rendendo isso. Apurei o meu planejamento, fiz meus cálculos, cheguei à conclusão que eu vou ter 25%. Opa, a minha atividade é superior ao custo-oportunidade do mercado. Relação de análise de fluxo de caixa, pessoal, que é interessante a gente avaliar isso, né, para a gente até considerar situações onde a nossa empresa possa se encontrar, né, e a gente tomar decisões mais acertadas. Pode ser que a gente perceba, pessoal, que quando a gente faz uma análise, que a nossa receita, ou seja, tudo aquilo que a gente recebe mediante as vendas, é menor do que o custo variável, olha só, a receita é menor do que o custo. Essa empresa encontra-se em colapso financeiro e há uma tendência muito grande dela não se recuperar. Mas pode ser que aconteça a situação da receita ser maior do que o custo variável, mas menor do que o custo operacional. Ou seja, ele paga os insumos, né, pelo menos que estão envolvidos dentro do processo produtivo, mas ele não salda o custo operacional, ele não paga os custos fixos, ele não considera a depreciação, por exemplo. É uma empresa que possui resultado de caixa, né? Qual que é a tendência dela? Como ela não salda os seus custos totais operacionais, a tendência dela é sucatear os seus bens na atividade, né? Ou ainda, em curto espaço de tempo, entrar em colapso financeiro. Quando a receita ela é maior do que o custo operacional, mas é menor do que o custo total, então vamos considerar isso. Custo operacional é a soma dos custos fixos mais variáveis. Opa, a receita ela salda os custos operacionais, mas ela não salda o custo total, porque ela não considera aqui o tal do custo oportunidade. Beleza, ok. Essa empresa tem lucro operacional, ela vai viver feliz, ela vai ter o seu resíduo de caixa, ela vai operar, ela vai trabalhar, e a tendência dela é permanecer na atividade. Ela está pouco se lixando para as outras atividades. Né? Ela trabalha com lucro operacional, ela não considera o custo-oportunidade como análise de indicador de viabilidade. Mas pode ser que essa empresa possui receita igual ao custo total. Ou seja, aquilo que eu determinei como custo fixo, variável, mais o custo oportunidade, a minha empresa atende, ela iguala. Então o que a gente tem? Uma empresa de situação em lucro normal e a tendência forte dela é se permanecer na atividade ou ainda se expandir, porque ela considerou um custo oportunidade, né, considerável e ele está sendo equivalente aos investimentos que essa empresa se determinou a atuar. Pode ser uma última situação onde a receita dessa empresa ela é maior do que o custo total, ou tudo que ela vende paga os custos operacionais, ou seja, os fixos e os variáveis, ela paga o seu custo oportunidade e ainda supera ele, supera o custo oportunidade. Então nós temos uma empresa em pleno lucro econômico. Essa empresa trabalha numa situação, né, muito confortável, uma empresa que nenhum negócio é melhor do que o dela, né, se a gente pudesse falar assim. É uma empresa que tem um potencial gigantesco de expansão, né, dentro do ambiente cada vez mais competitivo de mercado. É uma tendência que ela permaneça na atividade por muitos e muitos e muitos anos, mantendo aí essas condições aqui de análise de resultado de fluxo de caixa. Bom, dentro do a gente considerar então, né, para tomar decisão econômica e financeira, já entendemos a importância do custo-oportunidade, né, que é esse método comparativo, então, em relação à minha atividade com outras atividades que estão exercidas pelo mercado e verificar se a minha remuneração ela é menor, igual ou superior a outras atividades. Importante a gente avaliar também a relação de risco do negócio, sendo que o risco ela tem uma relação diretamente proporcional aos ganhos financeiros.
Quanto mais arriscada é a atividade, maior é a tendência de você receber um recurso financeiro, né, mais generoso, mais gordo. Né? Vamos pegar o outro oposto, né? Qual que é o menor risco que o Brasil oferece hoje? Caderneta de poupança, mas é o que te tem, né, o menor risco também dentro da atividade, né, econômica, né, que te dá menor remuneração também. E outro elemento que é importante você considerar é a liquidez do seu negócio. O que é liquidez? É a capacidade que a sua atividade ou seu produto tem em ser transformado rapidamente em dinheiro. Então, negócios que têm liquidez maior são melhores, porque você não precisa esperar um longo período de tempo para transformar isso em dinheiro. Por exemplo, os produtos agropecuários possuem alta liquidez. O que isso significa? Que é você abrir a boca, o produto está vendido. Você vende pelo preço de mercado. Tá? Saca de soja, né, arroba do boi gordo, né, a saca de milho, a gente vai vender isso, eu vendo pelo preço do dia, pelo preço do mercado, pelo preço do, né, spot do momento. Mas quando a gente pensa dentro da atividade agropecuária ainda, em atividades de investimento, por exemplo, a liquidez já é baixa. Imagina você quiser vender uma vaca matriz porque você está precisando de dinheiro. Você não vai conseguir vender esse animal pelo preço que você acha que ele vale. Você vai ter que ter, né, um valor aí reduzido para poder estimular alguém a fazer essa compra. Da mesma forma em maquinário, né, a gente está falando aqui em instalações, isso é uma questão de liquidez mais baixa. Então o que é o negócio ideal? O negócio ideal seria aquele que possui um custo-oportunidade muito bom, com risco baixo e com alta liquidez. Eu já vou adiantando que esse negócio não existe, tá? Não existe, essa relação é complicada de se fazer, né? Um negócio que possui um custo-oportunidade excelente comparado a todas as atividades de mercado, com risco da atividade baixo e com alta liquidez. O ideal é você verificar, dentro dessas condições onde você está entrando, né, o que é mais fundamental para a sua atividade. Né? Será que é trabalhar com custo-oportunidade pelo menos regional? Ok, não quero o melhor custo-oportunidade que exista. Eu trabalho com risco moderado, ou pelo menos controlado, porque eu sou um projetista e eu tenho todos os meus dados dentro, né, de informação. Eu estou em nível, pelo menos, em nível de gestão, pelo menos, né? Eu estou em nível custo, não estou em nível caixa, por exemplo, né? E aí eu tenho uma liquidez legal, né, dos meus produtos, e aí isso me dá a condição aí de vender os meus produtos com facilidade. Bom, então, pessoal, se a gente analisar, né, qual seria então a taxa mínima de atratividade para o custo de oportunidade? Então, né, qual seria essa taxa mínima que você deveria determinar para que você entre ou não em um negócio considerando esse elemento, né, do custo-oportunidade? Bom, vocês que me conhecem sabem que a melhor resposta para tudo isso é um belo e gigantesco depende. Depende do seu grau, né, de ousadia enquanto investidor, né, enquanto empresário. Sendo que para se cravar o seu custo-oportunidade, você pode considerar, por exemplo, o rendimento da caderneta de poupança, que hoje no Brasil é em torno de 3,75% ao ano. Né? Que beleza. Poderíamos considerar também a taxa de inflação. Ou seja, eu quero pelo menos recuperar aquilo que a inflação me toma. Olha só, pessoal, a inflação hoje no Brasil projetada a 4% ao ano, ela é superior ao rendimento da caderneta de poupança. Ou seja, quem está com dinheiro na poupança está perdendo 0,25% ao ano de dinheiro. Porque a inflação te rouba esse valor. Então, será que considerar como custo-oportunidade a poupança é inteligente da sua parte? Né? Eu poderia considerar um investimento bancário, um CDB, um CDI. Né? Sabe aquela história de você chegar e... Não, pelo amor, não estou pedindo ninguém fazer isso. Mas a gente analisar, a minha propriedade rural, ela vale mais morta ou ela vale mais viva?
Ou seja, se eu vender tudo isso aqui e aplicar numa atividade monetária de baixo risco, recebendo renda, eu ganho mais do que a atividade. É interessante você considerar isso. Mas aí, se o resultado for sim, e você estiver ganhando mais com atividade financeira, né, com renda, aí vai entrar o seu papel aqui enquanto profissional das ciências agrárias, né? Você tomar suas decisões, né, e otimizar esse processo produtivo, melhorar isso, utilizando os seus conhecimentos agronômicos, zootécnicos, né, de gestão, para poder ter a maior eficiência produtiva. Nós poderíamos considerar também a taxa Selic. A taxa Selic agora, né, foi reduzida para 3% ao ano. Então, olha só, a taxa Selic hoje, que a gente já teve uma taxa Selic de 16 e pouco por cento ao ano, ela caiu para 3%. Então, aquela galera que ganhou muito dinheiro com tesouro direto, né, hoje em dia, né, está precisando alternar os seus investimentos aí para não ser, né, pelo menos devorado pela taxa de inflação, que embora seja baixa, mas o rendimento hoje, né, no Brasil, para rentista está muito pequeno, está muito baixo. Então são estratégias do Ministério da Economia para pegar essa galera que tem grandes fortunas, tem muito dinheiro aplicado e pôr dinheiro na economia, pôr dinheiro, né, no mercado. E se você quiser continuar vivendo de renda, negão, você vai viver aí, né, com um recurso financeiro mais simples, né, um recurso financeiro menos pomposo, como já foi outrora aqui no nosso país. E a gente poderia considerar talvez investimento em bolsa de valores. Olha que legal, né? A bolsa de valores em 2019 ela teve rendimento de 58,20%. Mas agora em 2020 ela já teve um prejuízo de 37,24%. E aí, será que você quer? Você tem estômago, você tem coração para aguentar todo o seu dinheiro investido em bolsa de valores? Né? Então, analisar aquilo que eu falei, os custos e oportunidades, baseado em condições onde você, né, domina, onde você flutua bem. Poderíamos também trabalhar o nosso custo-oportunidade baseado em atividades de outros investimentos. Né? Analisando, vou fazer análise de quanto que está se ganhando por hectare de soja, de milho, de cana-de-açúcar, né, de leite, de pecuária de corte, né, de engorda de animal. Então, tudo pode ser considerado aí, atividade de silvicultura, né, mais de longo prazo. Então, você pode considerar se a grana, né, vai ter a mesma remuneração aí, ou superior, se você estivesse considerando a atratividade em outros investimentos. E outros demais aí que você pode, né, refletir a partir do momento que eu falo isso para vocês. Entendido isso, pessoal? Então, esses eram os assuntos, né, para nós tratarmos no nosso encontro de hoje. Na nossa próxima aula, eu começo a falar de algo um pouco mais numérico, tá? Sobre viabilidade econômica e financeira. Eu agradeço a sua companhia, uma boa semana e até a próxima.